Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e saiu hoje no Diário Oficial da União. Hoje é uma sexta-feira, dia 19 de novembro. Saiu hoje. O governo define as normas para a gestão do Auxílio Brasil. O órgão que vai ficar responsável para fazer aí a seleção dos novos beneficiários, assim também como fazer a regra, né? Ou seja, definir como vai funcionar as normas. Será esse órgão aqui que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Preste atenção porque muita gente na expectativa e aí saiu aí esses detalhes no Diário Oficial da União de hoje, 19 de novembro. Deixa eu mostrar para você aqui, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Portanto, aqui é a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, SENARC. SENARC, portanto, é que vai ficar responsável e a gente vai passar todos os detalhes para você, tá? Tem aqui Cadastro Único, Bolsa Família, Assistência Social, Criança Feliz, Brasil Amigo da Pessoa Idosa, enfim. Acompanhe esse vídeo porque é bastante esclarecedor. Esse vídeo que está apenas começando, olha, o presidente Jair Messias Bolsonaro parece que não está se entendendo bem com o ministro Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes vem se irritando muito, principalmente nesses últimos dias, com os pedidos do presidente Bolsonaro sobre aumento, reajuste para servidores. E isso não está nos planos do ministro do ministro Paulo Guedes, mas aí quem manda é o presidente. E os valores irão sair de onde? Dos precatórios. Uma parte dos senadores parlamentares também não concordam com isso, porque é um valor limitado dos precatórios. Enquanto isso, o Auxílio Brasil de R$400 está duro. Para conseguir passar no Senado, está duríssimo. Bora acompanhar todos os detalhes? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo assim, um dia especial, um dia abençoado para você, para toda a família, tá? O governo define normas para a gestão do Auxílio Brasil. O benefício começou a ser pago na última quarta-feira, dia 17 de novembro. A portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, sexta-feira, informa regras para cadastro, parcelas e também validade. Bem, o Ministério da Cidadania definiu as normas e também os procedimentos para a gestão do Auxílio Brasil, programa de transferência que substituiu o Bolsa Família e começou a ser pago na última quarta-feira, dia 17 de novembro. A portaria que saiu hoje no Diário Oficial da União, a portaria que disciplina aí as regras para o ingresso dessas famílias, as etapas de habilitação e como se dará a administração de benefícios. Tudo isso foi publicado hoje, saiu no DOU, né? DOU é o Diário Oficial da União. A gestão dos procedimentos para a inclusão dos beneficiários no programa ficará a cargo da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o SENARC, como mostrei a você, que é ligado ao Ministério da Cidadania. O documento divulgado hoje, sexta-feira, por exemplo, diz o seguinte: quais os critérios de elegibilidade dessas famílias, ou seja, o acesso por Auxílio Brasil, bem como a questão da composição do grupo familiar, o modelo para a verificação mensal da situação dos beneficiários, também dados sobre o cadastro, pagamentos, parcelas e validade do auxílio. Tudo isso, portanto, é definido aí pelo Diário Oficial da União. Bem, o valor médio, eu lembro, o valor médio do benefício do Auxílio Brasil teve esse reajuste de 17,84%, do antigo 189 do Bolsa Família. Agora, o valor médio do Auxílio Brasil é R$ 217,18 nesse mês de novembro. O valor de R$ 400 prometido pelo governo será pago somente a partir do próximo mês. Pelo menos é essa a expectativa caso a PEC dos precatórios seja aprovada. Ainda que a proposta seja aprovada, esse valor complementar só vai ser pago até 31 de dezembro do próximo ano. Por isso que está essa situação de mudanças. Muitas mudanças poderão pintar. Deixa eu mostrar para você o que está para ser mudado nesse texto. Eu já venho falando sobre isso, R$ 400, o governo quer pagar até dezembro do próximo ano e não está conseguindo apoio, ou seja, os votos mínimos. E agora entra na questão de mudanças em parte do texto. E uma dessas mudanças, eu destaco para você que é essa daqui. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook.
Uma das mudanças que está acontecendo nesse momento é essa daqui, ó. Uma mudança que poderá fazer, em vez de ser um Auxílio Brasil de R$400 provisório, pode ser permanente. É isso que os senadores de oposição estão pedindo. Bem, entre as mudanças em discussão estão, primeiro ponto, a instituição do novo programa de transferência de renda com parcelas de R$400 como permanente, como você está vendo aqui, e não mais até dezembro de 2022. Esse é o primeiro ponto na mudança que está em discussão. O segundo ponto é a possibilidade de se criar uma auditoria ou comissão mista para monitorar a evolução dos precatórios. Um terceiro ponto na questão de mudanças do texto para ser votado é estabelecer previsibilidade ao pagamento das dívidas judiciais. E o quarto e último ponto, mudança no texto, a vinculação específica dos recursos no novo espaço fiscal aberto com a proposta ao Auxílio Brasil. E esses 4 pontos são os 4 principais pontos em que os senadores que fazem oposição, que têm votos contrários à aprovação da PEC, eles podem votar a favor se mudar isso. Ou seja, seria excelente, em vez de pagar R$400 até dezembro de 2022, esses senadores querem que fique valor fixado, ou seja, valor permanente de R$400, não apenas até dezembro do próximo ano, mas de forma permanente. Seria o mínimo, do mínimo, R$400. Será que o governo vai aceitar? Bem, o governo está no limite, está na parede, porque o governo precisa de 49 votos no Senado. São 81 senadores que irão votar. Nesse momento, tem aproximadamente 35 senadores que já demonstram publicamente que vão votar contra a aprovação dessa PEC, ou seja, está uma correria grande. O governo quer porque quer, já disse, para poder pagar esses R$400 é necessário aprovar a PEC dos precatórios. E não para por aí, tem mais. Eu falei que ia ter muita coisa. O presidente Bolsonaro, segundo o site DCM, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes se estranham, inclusive batem boca. E aí sai uma informação dizendo o seguinte: é melhor eu sair do governo. Deixa eu mostrar para você aqui essa manchete que está repercutindo aí no cenário político. Está repercutindo muito no cenário político. A paciência do ministro Paulo Guedes. Bolsonaro e Guedes se estranham e batem boca. Melhor eu sair do governo, como você está vendo aí. Portanto, vamos trazer os detalhes dessa manchete aqui, porque isso está repercutindo. O que seria isso? Bem, o presidente Bolsonaro, ele pediu reajuste salarial para servidores de algumas categorias, como da Polícia Rodoviária, também da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal, né, a federal, e para todos os servidores. O presidente, do seu jeito grosseiro, ordenou que Guedes e a equipe econômica viabilizassem o seu desejo. Porém, o ministro da Economia se irritou e avisou que não teria como atender o pedido do presidente. Conforme apurou esse site, o DCM, o chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente Bolsonaro, não gostou do tom usado pelo ministro Paulo Guedes e disse o seguinte, abre aspas, ele reclamou que todos os pedidos que fazia, o Guedes demonstrava incômodo e irritação, fecha aspas. Continuou, Bolsonaro chegou a dizer que o ministro parece criança birrenta, disse um aliado do Planalto. O chefe da pasta econômica, o ministro Paulo Guedes, explicou que não estava prevista na PEC dos precatórios reajuste salarial do servidor. Abre aspas, teríamos que fazer mais ajustes e ficaria insustentável o orçamento. Nós não informamos isso ao Congresso e pode gerar uma crise ainda maior, fecha aspas, declarou uma pessoa que faz parte da equipe do ministro Paulo Guedes. É um bate-boca para cá, é um bate-boca para lá. E aí entra em cena quem? O presidente da Câmara, o Arthur Lira. O presidente acionou o Arthur Lira. Assim como das outras vezes, Bolsonaro procurou a equipe política, quando recebe não do seu grupo econômico, ou seja, do Paulo Guedes, busca garantias da equipe, por exemplo, do Centrão. É uma forma de se blindar na hora de tomar decisões. Para sua surpresa, o presidente da Câmara ficou ao lado do ministro Paulo Guedes, mesmo não gostando do ministro.
Abre aspas, o Lira avisou que não dava. A PEC foi aprovada com outros termos, que o pedido de Bolsonaro era mudar as regras do jogo nos acréscimos do segundo tempo, fecha aspas, informou um aliado do presidente da Câmara. Só que Bolsonaro insistiu e foi aí que Guedes deu o ultimato. Se for para fazer as coisas contra a minha vontade, toda vez melhor eu sair do governo. O ministro falou isso na reunião, contou a fonte ao site DCM. Foi aí que o chefe do Executivo Federal diminuiu o tom da conversa e aceitou os argumentos do seu subordinado, pelo menos nesse primeiro momento. Tá um bate-boca. Foi anunciado isso, e aí é entender toda essa situação. Matéria que foi anunciada, né, inclusive está repercutindo muito. Deixa eu mostrar aqui para você entender. É o site DCM. Bolsonaro e Guedes se estranham e batem boca. Ele diz, melhor eu sair do governo. Até o ministro aqui perdeu a paciência, tentando explicar ao presidente que não tem esse valor dos precatórios, não é suficiente para mudar o texto para pagar servidores. Mas aí muitos estão dizendo, essa questão de servidores, o governo quer aproveitar esses precatórios para conseguir o máximo possível de apoio para a sua reeleição. Por falar no ministro Paulo Guedes, ele se irrita com negociações de precatórios e já está falando num termo desastre. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem mantido distância das negociações da PEC dos precatórios no Senado. A postura é uma sinalização de que costuma chamar de momento da política atuar. Apesar disso, o posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, já avisou auxiliares que algumas mudanças propostas seriam um verdadeiro desastre. Segundo o que está sendo anunciado no cenário político, né, especialistas, comentaristas políticos, em tom irado, o ministro Paulo Guedes afirmou que se o governo concordar com a proposta de retirar todo o montante de 89 bilhões de reais do teto de gastos, é melhor ele deixar o comando da pasta. Se for para deixar fazerem isso, eu estou fora, disse o ministro Paulo Guedes aí aos auxiliares. A avaliação é de que pagar os precatórios fora do teto, por meio de crédito extraordinário, seria um desastre com potencial de causar ainda mais aceleração na inflação. Apesar da afirmação irritada do ministro Paulo Guedes, auxiliares do ministro descartam a saída dele nesse momento. As últimas derrotas da equipe econômica, de fato, abateram o ministro Paulo Guedes, mas ele ainda contaria com o apoio do presidente Bolsonaro e, pessoalmente, quer continuar no cargo. A avaliação de fontes do Planalto é de que é natural que o ministro tente defender o equilíbrio fiscal, mas o ministro Guedes já teria entendido que a agenda do Bolsonaro agora tem como foco o seu projeto político para ser reeleito. No Ministério da Economia, a ordem é tentar conter danos e evitar polêmicas para não contaminar as negociações da PEC. O governo corre contra o tempo para aprovar essa matéria e viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 agora a partir de dezembro. Diversos senadores estão conversando com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. E aí, como eu mostrei para você, o texto, um dos principais pedidos é que, em vez de aprovar o auxílio de R$ 400 temporário até dezembro, fixe esse valor permanente, no mínimo R$ 400, de forma permanente. E aí, diversos senadores podem votar a favor dessa PEC. É um verdadeiro abacaxi, uma novela, parece que não tem fim. Eu lembro que a aposta do governo para aprovar essa PEC dos precatórios, o governo fala que é para garantir os 400 do Auxílio Brasil. O governo tenta fazer, inclusive, concessões para ampliar o apoio à proposta do Senado Federal e costurar o acordo para fatiar essa PEC. E aí que entra a questão dos R$ 400 de forma permanente. Agora eu pergunto a você, essa seria a melhor saída para o governo? Em vez de pagar R$ 400 agora, no próximo mês, dezembro, o governo vai ter que pagar também a diferença de novembro, que é chamado de complemento ou retroativo. Vocês sabem que nesse mês de novembro não está saindo os 400, está saindo apenas aquele reajuste de 17,84%. Tem muita gente que está recebendo 48, tem gente que está recebendo só R$ 106, tem gente que está recebendo R$ 150. Quanto é que você está recebendo? Está saindo direitinho o reajuste aí de 17,84% ou não? Teve muita gente, eu já falei sobre isso, reclamando que em vez de aumentar, subiu. Aliás, em vez de subir o valor, baixou.
não teve reajuste 17. Lógico que foi o mínimo de pessoas. A maioria recebeu reajuste, só que nesse complexo, né, nesse número de 14,7 milhões de brasileiros que estão no Bolsa Família, que estavam no Bolsa Família e agora é Nosso Brasil, muitos deles estão reclamando. Não recebi o reajuste. Em vez do valor subir, eu recebia R$41, outros diziam que recebia R$280, outros falaram que recebia R$130. Muita gente disse, Alex, não saiu reajuste, saiu menos. Problema. Quanto é que recebeu? Quanto é que você recebeu? Hoje foi NIS 3, sexta-feira dia 19, ontem foi NIS 2, quarta-feira foi NIS 1, para a semana saiu NIS 4. Você que está aí, NIS 1, 2 e 3, deu certo ou não? Comenta aqui quanto é que você recebeu, se teve o reajuste. Teve reajuste ou não? Próximo mês, se começar, como está previsto para começar, os R$400 do Auxílio Brasil, o governo vai ter que pagar essa diferença, esse retroativo de novembro. Existe outra questão também que todo mundo está perguntando, que é sobre o gás. Cadê o Vale Gás? Quando é que o presidente vai assinar, vai sancionar o gás? O gás dos brasileiros já foi aprovado na Câmara e no Senado, só depende do presidente Bolsonaro. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro, agora é esperar a próxima semana com expectativa. Quando é que o presidente vai assinar isso? Lembro que esse gás sendo sancionado, sendo aprovado pelo presidente, todos do BPC, mulheres vítimas de violência doméstica terão direito. O BPC é o benefício para prestação continuada e também o pessoal do Auxílio Brasil. Porém, há uma dúvida se todo mundo, os 17 milhões, vão ter direito ou só aqueles que estão na categoria de pobreza e extrema pobreza. 50% do valor do gás, se ele assinar nesse mês de novembro, então dezembro começa, janeiro não, fevereiro, março não, vai ser assim, um mês sim, um mês não, durante 5 anos, tá? Vamos aguardar isso aí. Dá a tua opinião aí. Próximo mês, R$400. Seria uma ótima ideia se o governo aceitasse isso. O governo já está vendo que está difícil de aprovar essa PEC. E aí vai ter que ceder, vai ter que mudar o texto. Para mudar o texto, como eu mostrei a você, quem vai votar contra os senadores que estão pedindo, e agora eles podem votar a favor se mudar o texto. Em vez de ser R$400 temporário até dezembro do próximo ano, ficar 400 permanente, no mínimo. Seria excelente. Dá a tua opinião sobre isso, faz a tua avaliação, tá? Aproveita, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, faz esse vídeo rolar, marca aí os teus amigos, teus colegas, tá? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quero desejar uma sexta-feira, um final de semana abençoado para você, para toda a sua família, tá bom? Essa novela vai durar muitos dias ainda. Lamentavelmente, para ajudar os pobres, para ajudar os vulneráveis, é complicado, é difícil. E muita gente ainda tem esperança do Auxílio Brasil, ou melhor, do auxílio emergencial, que haja uma prorrogação, porque eles chamam de plano B. Esse plano B só pode entrar em cena se essa PEC não for aprovada. Mas aí há uma grande chance dessa prorrogação acontecer para ajudar aí, como muitos já estão chamando de Natal digno, né? Um Natal digno para 25 milhões de brasileiros que ficaram de fora do Auxílio Brasil. Vamos torcer que isso aconteça, que haja prorrogação. Agora em novembro não dá tempo mais, mas fevereiro, para pelo menos 25 milhões de pessoas ter um Natal digno, ter uma ceia de Natal. Vamos torcer que isso aconteça. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.